continuação da análise das Upanishads. É verdade que os intérpretes da filosofia hindu, nos seus grandes sistemas, costumam interpretar panteisticamente a sua concepção de Brahma. Brahma, por exemplo, a criação, para eles, se apresenta, não é uma produção como a criação cristã, tirando do nada, mas é uma espécie de objetivação de Brahma, do próprio Brahma, que se objetiva nas categorias do espaço e do tempo, por exemplo, para a criação sensível que nós conhecemos. De maneira que a criação não é propriamente para ele uma construção, mas um devir. Como diz Aurobindo, nas condições e nas formas da existência consciente. Que propriamente o mundo é apenas uma criação mental, digamos, de Brahma, uma lila, isto é, um brinquedo, um jogo, e que Brahma cria tudo isso como na sua mente e não tem o que é todas as coisas que acontecem, maior consistência do que apenas a consistência que tem um ser mental, proporcionadamente ao ser que o menta. Assim, nós poderíamos mentar um mundo de acontecimentos da nossa imaginação, e esse mundo teria uma existência apenas dentro da nossa mente, e como a nossa mente é finita, passageira, transeunte, mutável, etc., esse mundo seria fraco e se desfaria logo quando entramos no nosso estado de vigília. Brahma seria também uma espécie assim, é um ente que está mentando, menta o mundo, menta toda a criação, só que ele não é um ser que passa por um estado onírico para um estado de vigília, está num constante estado de vigília, e a sua criação então é positiva. Não tem aquele caráter meramente onírico nosso, tem mais positividade, porque ele também é um ser infinito, todo-poderoso, que tem, portanto, um poder imenso, pode dar um conteúdo mais objetivo, mais forte, mais real à sua criação, mas essa criação, por sua vez, nada mais é do que um lila, quer dizer, um ludus, um jogo, uma criação da sua mente, e não tem mais realidade do que isso. Então, a criatura não passa a ser uma entidade que se dá com o subsistente, com perceitas, etc. Porque a criatura seria sempre enceitas, teria sempre uma enseidade, estaria, aliás, uma aceidade, uma abaliedade, estaria sempre em outra, seria sempre um ser que está dependendo de outro, um ser que nunca tem a sua enseidade, nem a sua perceidade perfeita. Por isso o mundo é maia, o mundo é ilusão, que dá para nós essa impressão de que as coisas possuem a sua firmeza, mas elas realmente não a têm. Elas não têm como nós, ocidentais, como os gregos, como Aristóteles, por exemplo, concebia a substância como alguma coisa que tivesse perceitas e enceitas. Quer dizer, esta característica da substância aristotélica não é, por exemplo, para o hindu. Mas note-se agora, embora isto seja um tema de filosofia e levaria muito longe a sua apreciação, note-se, entretanto, o seguinte, que o aspecto que parece de oposição profunda entre a concepção da criação cristã e da criação hindu não é tão afastado, não são duas maneiras estanques de se ver, porque, na verdade, a nossa realidade da criatura, da criação cristã, a realidade dessa criatura, essa perceidade, essa inseidade, ainda é relativa, porque todo o sustentáculo deste ser é dado pelo Ser Supremo, o qual, se o retirasse, ele perderia
toda a sua fundamentalidade, a sua radicalidade última, e ele desapareceria, emergeria num nada. Então, neste ponto, há uma semelhança muito grande entre os hinduístas e nós. É que nós não podemos pensar que um lilá criador de Brahma seja como um lilá criador de um artista, de um ficcionalista que está criando personagens imundos, ou o lilá de um Don Quixote, de um Sancho Panza, na mente de Cervantes. Não, o lilá de Brahma é o lilá de um ser supremo, de um ser que tem omnipotência, que tem a perfeição. Portanto, ele tem muito mais conteúdo real, quer dizer, tem muito mais objetividade, para empregarmos na linguagem hindu, do que teria para nós a criação de um mero artista que imagina, nós, através do sonho, criamos as nossas imagens que parecem reais. De maneira que, então, assim como nós no sonho vivemos as nossas imagens como reais, e só no estado de vigília que percebemos que elas não são reais, como Brahma não realiza propriamente em estado de sonho, embora em algumas manifestações religiosas se apresente Buda em estado dormindo, Buda em estado de sonho, quer dizer, Buda está criando o mundo quando sonha. Buda, nesse sentido, é Brahma no estado de beatitude suprema, quer dizer, o estado de criador. Então, há uma diferença, porque esta criação, sendo de um ser onipotente, oniperfeito, ela tem muito mais realidade do que a nossa, que é apenas de um ser contingente, passageiro, que por sua vez já é um sonho. Nesse caso, as nossas criações, as nossas ficções já são lilá de um lilá. Quer dizer, nós já somos um brinquedo, as nossas criações é um brinquedo de um brinquedo, enquanto que em Brahma é apenas um brinquedo. Portanto, com muito mais firmeza, com muito mais realidade do que a nossa. Pois, se pensarmos assim, separarmos as partes que diferem, que não diferem tão profundamente, essencialmente, como se pensa, mas apenas acidentalmente, se pode compreender que o pensamento criacionista dos hindus não está em oposição cerrada ao pensamento criacionista cristão, que é muito mais, digamos, precisivo, mas nem por isso também contrário ao pensamento hindu. Agora, quando se diz, bem, mas os hindus admitem que há um devir em Brahma, e Brahma então se transforma. Bem, isso não é verdade, porque se nós olharmos e lermos os diversos trechos das suas obras, não há essa transformação em Brahma. O que há é o seguinte: Brahma cria o que se transforma. O que se transforma não é ele, Brahma, é a coisa que ele cria. Ele cria uma coisa, e aí vem então as divisões, Prakriti, do Purusha, etc., etc., que isso já pertenceria a um estudo mais aprofundado do pensamento hindu, e Shiti, Shakti, Maya, Sati, etc., aquelas divisões todas, e o que se vai transformar é a coisa criada, e não propriamente dele. O que se diz que ele se manifesta, quer dizer, a manifestação dele nessa criação não é uma modificação, ele não deixa de ser, por isso ele é movimento sem ser movimento. Ele muda sem mudar. Então nós encontramos no pensamento hindu a presença desses aparentes contraditórios, que aliás não são contraditórios, são contrários, que se conciliam perfeitamente na sua concepção. Como nós vamos ter oportunidade de ver mais adiante. É o que está claro no versículo 6, onde ele diz: mas aquele que percebe todos os devires no ser mesmo, e o ser em todos os devires, aquele não se dobra, não se acabrunha,
E o 7, para quem o próprio ser se tornou todos os devenires, para quem sabe onde a confusão, onde a dor, para quem percebe em tudo a unidade. Se no versículo 4 se diz único sem movimento, mais expedito que o próprio pensamento, então se compreende perfeitamente que quando alguns intérpretes hindus dizem, como Sri Aurobindo, de que todas as coisas, diz ele na página 37 dos seus comentários a esse Upanishad, todas as coisas estão realizadas em Brahma. O curso das outras entre aspas, o movimento da natureza é simplesmente a manifestação, prakriti, pela causalidade no tempo e no espaço de alguma coisa que Brahma possui já. Mas enquanto ser universal, Brahma ultrapassa o movimento. De maneira que ele, porque a eternidade, como ele diz mais adiante, ultrapassando o tempo, ele contém em si mesmo simultaneamente o passado, o presente e o futuro. E não tem que correr, entre aspas, até o termo conceptível das sucessões. Ponto. Ultrapassando o espaço, ele contém identicamente todas as formações de si mesmo. E não tem de correr, entre aspas, até os limites do espaço conceptível. Ponto. Ultrapassando a causalidade, ele contém em si todos os possíveis eventuais sem estar ligado pelo encadeamento aparente das causas que os regem no universo. Ponto. Tudo está já realizado nele, o Senhor. Antes que isso possa acontecer pelo movimento nas individualidades separadas. Ora, se nós observarmos nos versículos 6 e 7 que citamos, nós vemos que Brahma é subjetivamente Atman, o Si, a existência imutável de tudo quanto está no universo. Isto é, a mente que menta o incomutável, como se vê na tese. Quer dizer, as coisas que mudam, mudam no que nasce, na natureza, na criatura. Mas Atman, que é o verdadeiro, que é verdadeiramente Brahma, é o ser puro, é o ser concentrado em sua própria consciência. Por isso nós também temos um Atman, também temos uma alma, que é a nossa semelhança com Brahma. No versículo 8 nós lemos: Ele, Senhor, é difusível, luminoso, incorpóreo, sem defeito, sem órgãos, puro, invulnerável ao mal. Ponto. O vidente, o pensador, aquele que torna tudo que existe em si, que ordenou as coisas segundo sua lei desde as idades infinitas. Aqui, o problema todo está nessa interpretação dessa expressão que diz: torna-se tudo, aquele que torna-se tudo, que está no versículo 8. Mas se combinamos esse versículo 8 com o versículo 4, único sem movimento, nós compreendemos que esse torna-se tudo não é ele que se torna tudo, ele faz que tudo se torne em tudo. Quer dizer, ele contém o poder de realizar todos os deveres.
Neste sentido é que nós compreendemos estas oposições constantes dentro do pensamento hindu, que ele é, ao mesmo tempo que ele se mantém imutável, é mutável. Quer dizer, é mutável porque ele, na imutabilidade da sequência, da série, dos seus pensamentos, que já estão dados desde todo sempre, ele pode torná-los, então, sucessivos. Assim, digamos, como se for um exemplo bem vulgar, mas que pode nos dar uma ideia. Um filme cinematográfico, que já está pronto, ele tem simultaneamente a primeira cena até a última. Agora, no cinema, a proporção que ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolver essa cena sucessivamente. Mas no filme já estão gravadas simultaneamente. Assim, por exemplo, todas as formas de todos os modos de ser já estão contidos na onipotência do ser divino, mas a sua atualização tem de obedecer a uma série de devir. Então, ele dando a esse surgimento, a esse devir, ele torna as coisas sendo o que elas poderiam ser e assim sucessivamente. Mas isso não quer dizer que na sua mente tudo que se tornou, tudo que vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer, não esteja já dado como presente e absoluto nele. Como vimos na interpretação de Sri Aurobindo e também como vimos fundando-nos nos versículos 6, 7 e nos versículos anteriores. Agora vejamos o seguinte: dentro do pensamento hindu, Brahma apresenta-se como um ser concentrado em si, intensiva e também extensivamente. Intensivamente é o que eles chamam o silencioso Brahma. É o ser nas suas procissões ad intra, como por exemplo é concebido no cristianismo. E no seu modo extensivo é o que eles chamam o ativo Brahma. É o Brahma a sua extensão, vão estendendo o seu poder eficiente para as realizações das coisas. Aliás, Sri Aurobindo interpreta assim também na página 56, do seu livro citado, que é o estudo sobre o Upanishad, o Lisha Upanishad. Agora, ele mostra também que essas interpretações da mutabilidade de Brahma não tem fundamento. E ele, então, tem essas palavras que nós vamos reproduzir, que são muito expressivas. A página 59. Ele é sem cicatriz entre aspas. Quer dizer, sem defeito, sem falha, sem imperfeição, ponto. Ele não é afetado pelas mutações que ele suporta, pelo choque e pelo jogo das relações de mais e de menos, de crescimento, de diminuição, de interrupção ou de interpenetração. Pois ele mesmo é sem ação. Achalá, com H no Achalá. Sanatana, com H no fim. Sanatana. O imóvel eterno, entre aspas. Palavras que estão no Bhagavad Gita 2:24. Não temos necessidade de reproduzir passagens das outras Upanishads, porque este pensamento exposto no Isha é o que se repete em todos os outros Upanishads no referente ao que se pode dizer a essência metafísica e física de Brahma, quer tomado pessoalmente como Brahma, ou quer tomado impessoalmente como Brahman, que infelizmente a confusão entre esses dois tipos de tomar Brahma impessoalmente, que seria
concepção mais universal, e tomar Brahman pessoalmente, como se toma no cristianismo, leva a muitas confusões. Eles, os hindus, tomam dos dois modos, mas fazem a distinção de quando Brahma é Brahma e quando Brahma é Brahman, isto é, neutro. Corresponderia, então, o que nós poderíamos dizer a Deus tomado enquanto Deus e Deus tomado enquanto divindade. Daria estes dois sentidos. Para terminar, vamos citar apenas 2 versículos da Mundaka Upanishad, o 8º. Pela energia em obra, o Brahman universal estende-se, e de Brahman nasce a matéria, e da matéria vem a vida e o mental, e a verdade e os mundos, e nas obras a imortalidade. Pela energia. Nós vamos comentar, e mais agora este outro, para finalizar, que nos dá bem o sentido da sabedoria, como os hindus a entendem, que é a mesma como entendem os cristãos. Que no capítulo 2, o versículo 3, apenas aquele que tem o conhecimento exposto em sua totalidade e em todos os princípios da sua ciência, o conhecimento de Brahma, pelo qual se chega a conhecer o espírito imutável, que é a verdade da inteligência, porque ele vem a ele com o espírito apaziguado, como a alma pura e tranquila. Quer dizer, só esses que alcançam a este conhecimento são os que podem alcançar, estão aptos a alcançar a visão da divindade. Estão aptos a preparar-se para a beatificação. O trecho do oitavo versículo do capítulo 1, onde nós traduzimos pela energia em obra de Brahma universal, o Brahman universal, se estende e de Brahman nasce a matéria. Aqui nós temos que ver é o Brahman tomado neutramente, Brahman enquanto divindade. E a energia em obra sempre refere-se à atuação, às processões ad extra de Brahman, como nós já tivemos oportunidade de mostrar, que corresponde também à processão ad extra da criação cristã. Quer dizer, neste sentido é que Brahma dá surgimento ao ato e à potência, de onde nasce a matéria, e da matéria vem a vida, o metal, etc. Vem a vida, da matéria vem a vida, e o mental, e a verdade, os mundos e as outras obras da imortalidade, mas é preciso notar que não quer dizer que provenha da matéria, o mental. Vem a matéria, vem o mental, vem a verdade dos outros mundos, e também vem a imortalidade. Essa seria a melhor tradução, para não criar confusão de que decorresse da matéria tudo isso, né? É esse sentido que eles querem dar. A vida sim, a vida vem, eles dão como a vida vindo da matéria, mas de Brahma nasce a matéria, e também o mental, e também a verdade, e também os mundos, e também as obras da imortalidade. Este é o sentido. Vemos perfeitamente que o pensamento hindu, assim, se coaduna, se adequa com o pensamento cristão, enquanto ele gira em torno do Deus Um. O que vem mais uma vez demonstrar a nossa tese, que em torno do Deus Um e de seus atributos, todas as grandes religiões se encontram nos pontos substanciais. As diferenças são mais acidentais.